certinho, se destina a tal, se destina a tal. São João não. A gente não sabe para quem que ele destinou exatamente essa carta. Eu acho que era para nós. O que você acha, Viviane? Eu acho que ele está querendo falar para a gente hoje. São João, ele, quando foi escrever as cartas, falou assim: eu quero falar com os pregadores do Paraná. Porque ele fala muito para nós com essas cartas. Mas em específico aí na primeira carta e neste capítulo que a gente vai ler, ele está alertando as pessoas de que alguém ali do meio deles próprios estava deturpando a fé. Ele alertava os cristãos, os verdadeiros cristãos, que existiam pessoas que estavam no meio deles, que estavam pregando um evangelho que não era o evangelho verdadeiro. É diferente do que a gente vive hoje, será? Parece que não. Por isso que eu digo que essa carta de São João é para nós. Ele queria alertar aqueles a quem ele amava, porque ele fala: filhinhos, como que realmente um pai que ama aqueles a quem foram desconfiados, alertando eles: tome cuidado, você que é cristão, você que foi chamado, tome cuidado, porque existem pessoas no meio de vocês que estão trazendo algo que é perigoso, que pode tirar você do caminho de Jesus. É isso que São João, nessa carta, vinha falar. Que alguns que se diziam cristãos estavam levando os verdadeiros cristãos ao erro. Era basicamente isso. Agora, eu quero que você pegue capítulo 2, primeira carta de São João, não é Evangelho. Primeira carta de São João, no capítulo 2, nós vamos ver do versículo 17 até o versículo 28. João, nessa carta, neste capítulo, nestes versículos que a gente vai ler, ele denomina as pessoas que eram contrárias ao Evangelho, ou que se diziam cristãos, mas que na verdade pregavam contrariamente ao Evangelho, ou incluíam neste Evangelho algumas verdades, mas incluíam mentiras que deturpavam o Evangelho. Ele chamava essas pessoas de anticristos. João estava chamando que essas pessoas eram o anticristo. E ele queria denunciar, olha a palavra, denunciar essas ideias que eram contrárias à fé dos apóstolos. Ele acabava de sair ali, né? Ele era um deles. Então ele sabia qual era a fé. E essas pessoas já naquele começo já denegriam a imagem de Jesus, colocando ali outras mensagens que não a verdadeira mensagem do Evangelho, que não a verdadeira mensagem de Jesus. Vamos ler lá? 1 João 2, 17 ao 28. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos. Por isso, conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Vós, porém, tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi como se ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Todo aquele que proclama o Filho tem também o Pai. Que permaneça em nós, que permaneça em vós, o que tendes ouvido desde o princípio. Se permanecer em vós o que ouvistes desde o princípio, permanecereis também vós no Filho e no Pai. Eis a promessa
promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Era isso que eu vos tinha a escrever a respeito dos que vos seduzem. Quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, assim ela é verdadeira e não mentira. Permanecei nele, como ela vos ensinou. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando aparecer, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Meus irmãos, eu acho que não preciso falar nada, né? Se a gente ler com calma, a gente vai entender aquilo que São João queria falar para os filhos dele lá, na época dele, no início ali da igreja, na igreja primitiva, nos primeiros anos da igreja, que ele já dizia, a fé que começou em Jesus, no princípio, né? Parece que já fazia tempo, mas era ali, no início da igreja, que São João falava, é a mesma coisa que ele fala conosco hoje. Algo que eu quero chamar a atenção para vocês. Alguns paradoxos que existem aqui nesta palavra, antes da gente entrar na passagem da unção. Uma palavra recorrente em João, um verbo recorrente em todos os escritos de São João. Quais são os escritos de São João na Bíblia? Evangelho, Apocalipse e as 3 cartas, né? Uma palavra que é um verbo recorrente é permanecer. Concorda ou não? Sim. Vocês foram na missa hoje. Qual foi o evangelho? Quem permanecer na vida dele, não é? João. Esta palavra se repete muitas vezes aqui, mas ela tem um paradoxo. Ela tem um paradoxo de uma palavrinha que é o contrário. O que é paradoxo? Algo que é o contrário. Lá no versículo 19, eles saíram dentre nós. Os cristãos, os verdadeiros cristãos, são aqueles que permaneceram. Mas os anticristos, porque quem está com a Bíblia de Maria vai ler o título lá, não está escrito anticristos. Os anticristos não permaneceram, saíram. Mas quem sai de algum lugar. E eles saíram de dentro daqueles que estavam lá, dos cristãos. Eles saíram daqueles que estavam unidos a Cristo. Os anticristos estavam no meio, estavam confundidos ali, como quase que aquela passagem do João, estavam ali no meio, confundidos. Que a ponto de convencer aqueles que eram os verdadeiros cristãos a se tornarem como eles. Mas a diferença está aí. Uns saíram e outros permaneceram. Este é um dos paradoxos. E aí a gente já começa a se colocar no lugar. Será que a gente tem mais saído ou será que a gente tem mais permanecido? Será que a nossa pregação tem sido uma pregação mais fiel ao Evangelho? Ou será que a nossa pregação tem sido uma pregação que fala de quase tudo menos da palavra? Como é que tem sido a nossa? Porque às vezes a gente gosta bastante de apontar o dedo para o outro e achar que o sair é aquele que está perdido lá, sabe? Sabe aquele pregador pregado e que agora já está na vida de pecado? Que deve ter. Lá do lado dele, que também deve ter. E que a gente gosta de apontar o dedo para ele, sabe esse pregador aí? Não é só dele que eu estou falando. Eu estou falando da gente também, que está no meio, que somos pregadores, mas que achamos que somos ungidos, que estamos cheios desta unção, que estamos cheios do Espírito Santo, mas que temos uma soberba maior, que não nos deixamos moldar. Eu estou falando tudo isso como uma introdução, que eu já vou chegar realmente no objetivo disso tudo. Vai segurando aí. Mas será que nós nos deixamos moldar por este Evangelho, pela pessoa de Jesus, pela palavra de Jesus, pelo Espírito Santo, para que a nossa pregação seja fiel àquilo que necessita ser fiel, ou seja, ao princípio, aquilo que Jesus iniciou lá nos apóstolos, a fé apostólica, como nos fala São João. Como é que será que nós somos? E aí, eu não sei se você percebeu aí, mas eu percebi aqui.
verdade e a mentira. Alguns são verdadeiros e outros são mentirosos. Alguns falam a verdade e outros falam a mentira. Alguns vivem a verdade do Evangelho e outros colocam uma máscara para fingir que estão vivendo o Evangelho, mas que na verdade estão vivendo uma falsidade, uma mentira. E você vai encontrar isso no versículo 27. No finalzinho do versículo 27. Ela é verdadeira e não mentirosa. E você vai encontrar isso também no finalzinho do versículo 21 e no início do versículo 22. Nenhuma mentira vem da verdade e é mentiroso senão aquele que nega que é Jesus Cristo. E quem nega quem é Jesus Cristo é aquele que não prega conforme aquilo que nós sabemos. Um monte de informação. Quem que tem que ser o centro da nossa pregação? Quem tem que ser o centro da nossa pregação mesmo? Jesus. Só que tem pregação que Jesus é o centro? Então será que nós estamos pregando a verdade? Ou será que nós estamos pregando a mentira? Vocês percebem que está mais próximo de nós do que a gente imagina, né? A gente tem que se colocar neste lugar. Às vezes nós somos anticristos também. Quando a nossa pregação não é uma pregação verdadeira, ou seja, fiel à palavra de Deus, nós estamos sendo anticristos, porque nós não pregamos a Jesus Cristo. Pelo contrário, nós negamos a Jesus Cristo e colocamos a esperança. E aí vai no ensinamento que eu vou em todos os lugares que eu vou, eu falo disso. Colocamos a esperança nas coisas que passam. Fazer uma pergunta, como foi a primeira vez aqui, vai ser tudo novo para vocês. Fazer uma pergunta. Quando você foi para o grupo de oração, fala para você. Você foi lá porque você queria realmente ser salvo, vai para o grupo de oração que eu quero ser. Foi ou não? Não. O que você foi procurar lá? Emprego? Minha família está um problema? Sei lá, meu filho está nas drogas? Aquele monte de coisa que a gente já... Tudo que as pessoas vêm buscar no grupo de oração. As pessoas vêm buscar isso? As pessoas estão feridas, né? Tem problemas no casamento. Mas é problemas financeiros. Problema no grupo de oração, gente, é o que mais tem. Se nós abrimos uma caixinha de problemas lá, vai ter bastante. Pode ver que as caixinhas de oração, geralmente, está cheia. Isso que nem todo mundo coloca. Problema é o que mais tem. E menos é que a pessoa imagina que aquele problema dela é o menor. Que o maior problema dela, que o caminho que ela está pegando, pode ser que não leve ela para o céu. Esse é o maior problema. Só que o que acontece? A gente, pregador, que devia saber disso, não sabe. E aí, só prega a respeito disso. Por quê? Porque é isso que ela quer escutar, não é? Não é isso que as pessoas querem escutar? É isso. É bem mais fácil. Aí vocês vão falar assim, meu Deus, a pessoa está indo lá, né, necessitada, cheia de problemas, e eu não vou trazer a solução para elas. Você vai. Quer dizer, aquela que você conseguir, né? Porque muitas vezes Jesus não quer dar a solução para ela e ela tem que entender isso, né? Mas aquilo que for da vontade de Deus, você vai levar para ela. Mas você não pode parar aí. Você entende? Você precisa dizer para ela que ela tem muito mais a receber de Jesus, que somente a restauração, que eu sei que não é pouco, né? Eu acho que quem sabe, a restauração da sua família, ou somente ela conseguir um emprego, ou somente ela se livrar da magia. Vocês já escutaram mais ou menos os testemunhos que tem por aí, né? Se livrar da magia. Que Deus tem muito mais a oferecer para ela, infinitamente mais a oferecer para ela. E aí está o grande desafio do pregador. É dar isso mais um pouco. E aí quando a gente só dá aquilo que passa, quando a gente só fala para ela aquilo que ela quer escutar, acontece o que tem acontecido hoje. O que tem acontecido hoje? A pessoa recebe a graça e está tudo certo. Vou para minha casa. Deus já fez o que precisava. Não é assim? Aí acontece outra coisa, ela volta. Não é assim, gente? Eu sei que é assim, porque na minha cidade acontece isso. Eu acho que a minha cidade não é diferente da de vocês. Você faz um cântico de libertação lá, assim, sabe assim? Tá, vamos chegar e a gente para fora. Tem uma da Maria perto lá, tem um monte de gente, não vou falar os nomes, quase que eu falei. Tem um monte de gente que reza por libertação lá. E não é errado, gente, é certo que, cadê a esposa do Silvio da libertação? Gente, a gente tem que trabalhar junto. As pessoas precisam ser curadas, as pessoas precisam ser libertas, as pessoas precisam receber milagres na
Se fosse milagre, ressuscitar morto, dar vista aos cegos, fazer o mundo falar, o coxa andar, Jesus não tinha morrido na cruz. Estava tudo certo, não é verdade? Por que Jesus continua? A gente acha que é só isso, mas Jesus continua a missão dele, não é verdade? E a missão dele, a verdadeira missão dele, a única missão dele, é trazer a salvação para nós. E nós somos aquele que damos continuidade à missão de Jesus. Qual que é a palavra norteadora? Está escrito na camiseta de vocês, né? A paz esteja convosco. Qual que é a segunda parte? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Para que o Pai enviou Jesus? Para nos salvar. Então, para que Jesus nos envia? Para levar a salvação. A gente não pode salvar, mas a gente pode levar a salvação. Aí está o grande desafio do pregador. E um pregador só consegue fazer isso se ele estiver ungido, se ele estiver cheio do Espírito Santo e se ele estiver bem formado para isso. Um caminha com o outro. Eu não vou perguntar se vocês sabem, porque isso é coisa de formação, mas eu vou falar já, tá? O nosso Ministério de Pregação, depois vocês procuram na casa de vocês, capítulo 2, da apostila 1, do Ministério de Pregação, fala quais são os 2 pilares da pregação, do Ministério da Pregação, nossos 2 pilares, vamos se misturar aqui. Os 2 pilares são os seguintes: a relação intrínseca que existe entre palavra e Espírito Santo. Nossa, mas o que é isso? Intrínseca? O que é essa palavra de professor, né? Intrínseca? O que significa isso? Um não vive sem o outro. Como que se tirar um, o outro cai. Aqui a gente tem um tripé lá, né? São 3. Mas digamos que ele ficasse firme em 2. Né? Depois a Natália vai falar do tripé, que é da nossa fé. Aqui eu estou falando pilar do Ministério de Pregação. Por quê? Porque quando a palavra, eu vou explicar agora para vocês não acharem que ela está me contradizendo, depois que ela fica nervosa. É assim, ó, o tripé que ela vai falar é a palavra de Deus como um todo, que é Bíblia, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Magistério. Isso é a palavra de Deus para nós, concorda ou não? Bíblia e tradição, magistério que interpreta, concorda ou não? É isso que ela vai falar depois, não vou falar mais nada, senão ela também fica nervosa, que eu falei a parte de Deus. Esse é um pilar. O outro é o Espírito Santo. Ou seja, eu posso ser profundo conhecedor da palavra, um teólogo de mão cheia lá, exegeta, mas se eu não estiver cheio do Espírito Santo, a minha palavra vai ser maravilhosa. Mas não vai, se não for pela graça de Deus, é claro, pela misericórdia de Deus, mas basicamente não vai transformar o coração do outro. Mas eu estou cheio do Espírito Santo e não sei nada da palavra. Também não vai fazer nada. Porque a minha palavra, meu irmão, ela pode ser linda, seu testemunho pode ser maravilhoso, mas ele não transforma o coração do outro. Ele pode emocionar, a pessoa pode chorar, a pessoa pode achar que você é o ó do Borogodó, vou usar uma palavra dele, né? Que você é aquilo, nossa Senhora, como que Deus age na vida. Mas isso não vai transformar a vida do outro. O que transforma, aquilo que a gente lê lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, aquela espada que transpassa realmente o coração, de 2 gumes, por quê? A palavra para o Espírito Santo. Essa palavra que entra no coração das pessoas é só esta palavra. E esta palavra proferida com unção. Aí é que está a diferença. Por isso que eu digo para vocês, desse paradoxo, que já entra no terceiro, para mim já entra logo daqui a pouco, já deu o nosso horário. O terceiro paradoxo que eu achei aqui, o que passa e o que é eterno. O que passa é aquilo que eu já falei para vocês. As coisas deste mundo, a gente passa, a gente vai ficando velho, né? Os cabelos vão caindo, vão ficando empresário, os pés de galinha, a gente vai passando, vai ficando gordo, doente, a gente vai passando. Mas o que de nós permanece? É a nossa alma, o nosso espírito. É ele que precisa ser alimentado. Porque quanto mais nós alimentamos o nosso espírito, a nossa alma, mais novos eles vão ficando para que nós possamos
precisamos continuar, e este continuar, como eu disse para vocês, é aquilo que o pregador precisa levar, que é esta palavra de eternidade. Quanto tempo faz que você não fala de céu na sua pregação? Às vezes as pessoas acham que tem que falar muito de inferno. Eu, particularmente, até falo, não acho errado falar, mas eu gosto de falar do céu, para a pessoa ter gosto, ter vontade, falar assim, mas é isso que eu quero para a minha vida. Eu preciso lutar para isso, né? Às vezes a gente aponta tanto para o pecado, tem que apontar, tem que mostrar, mas tem que dar saída. Gente, se você sair desse pecado, sabe qual é o seu destino? É estar no dia com Jesus. As pessoas, elas não têm enxergado isso hoje. Às vezes quando morrem pessoas assim, eu estou julgando nem para essa pessoa. Assim, gente, será que ela estava preparada? Eu sempre penso isso, será que essa pessoa estava preparada? Às vezes eu assim, quando eu pego esse trabalho, será que eu estou preparada? Mas aconteceu alguma coisa aqui? Será que eu estou preparada hoje? A gente precisa pensar nisso e a gente precisa pregar isso. A gente precisa se colocar nesta posição, que é a pregação primeira para nós, né? Se colocar nesta posição. Aí é que está a nossa responsabilidade da palavra que eu li para vocês do Salmo 50, 51. Essa é a responsabilidade nossa do Ministério de Pregação. E olha, nós seremos cobrados, porque Deus nos confiou. E aí entra o nosso zelo pelo ministério. São João, ele é o apóstolo que coloca a unção como um sinônimo do Espírito Santo. Se a gente lê no Catecismo da Igreja Católica, lá a unção é sinônimo do Espírito Santo. Mas quem por primeiro disse que a unção é o próprio Espírito Santo foi o apóstolo João. Ele disse que o Espírito Santo e a unção são a mesma coisa. Por que ele disse isso? Se a gente voltar aqui nesta palavra, no versículo 22, no versículo 22, no final do versículo 22, porque antes do final, ele diz assim: Jesus é o Cristo. E esta palavra aqui, Jesus é o Cristo, Christus em grego, significa o quê? Ungido. Ungido. Ele é ungido. Olha só que interessante isso. E aí no versículo 27, ele diz assim: a unção que dele recebestes. Pensa bem. Esta unção aqui, na tradução, é crise. Nós já fomos crismados por esse camarada. Mas aqui eu estou dizendo de uma unção espiritual que o Senhor nos dá. É lógico, a sacramental tem uma importância muito superior a isso. Mas também aqui esta palavra nos fala desta unção, daquele que é ungido, porque um dia Jesus foi ungido no seu batismo no Jordão. Você compreende isso ou não? Jesus, antes de começar a sua missão, ele recebeu o Espírito Santo e ele foi ungido. É claro, Jesus sempre foi ungido, sempre foi, o Cristo sempre foi o Messias. Mas como forma de simbolismo, se a gente for estudar um pouco sobre isso, como forma de simbolismo, a palavra de Deus quis nos mostrar que ele quis ser batizado, que ele quis receber o Espírito Santo, que ele quis receber esta unção para que através dele pudesse cumprir a missão. E assim acontece conosco. Nós hoje somos os ungidos, porque um dia Jesus foi ungido. E o próprio ungido é aquele que nos unge. Portanto, se nós não andarmos lado a lado com aquele que é ungido, nós seremos ungidos? Provavelmente não. Porque é somente ele que pode transmitir a nós a unção que um dia ele recebeu, é claro, como eu digo para vocês, como simbolismo, porque ele não precisava receber o Espírito Santo, mas essa unção que um dia ele recebeu pelo Espírito Santo, que foi derramado sobre ele no Jordão. Nós recebemos o Espírito Santo, e este Espírito Santo derramado sobre nós, sobre os nossos corações, para que nós possamos também, como Jesus, sermos continuadores da sua missão. Volta a palavra desse ano, a nossa palavra continuadora. Sermos ungidos, nos unge, para que nós possamos continuar a sua missão. Gente, eu acho que isso não tem mais, não precisava nem falar mais nada. É só nós nos colocarmos diante da presença deste que é ungido, para que nós possamos também sermos como ele, ungidos. Vou ler um pedacinho aqui. O Catecismo da Igreja, no 695, mas é um pedacinho dele. Jesus é constituído em Cristo, ou seja, ele foi constituído pelo Espírito Santo,
depois que ressuscitou, está plenamente aquele que é ungido, na sua humanidade que foi vencedora da morte, difunde em profusão o Espírito Santo até que os santos, quem são os santos? Quem são? Através daquilo que nos fala Evangelho anunciante. Quem são chamados a ser santos? Todos nós, todos os batizados. Os santos constituam na sua união a humanidade do Filho de Deus. Então nós devemos continuar unidos a Jesus, continuar a sua missão de levar a salvação através da unção pelo Espírito Santo. E aí, é isso que São João nos adverte. O anticristo rompe essa unidade. O anticristo rompe essa união com o Filho de Deus. Quando nós nos deixamos levar pelas palavras que não são as palavras de Deus, quando nós deixamos de estar unidos ao Senhor, o que acontece? Nós nos unimos ao anticristo e não estamos unidos ao Cristo, ou seja, ao anti-ungido, né? Gente, é muito forte isso que nos fala para nós. Nós estamos unidos àquele que não é ungido, ao anti-ungido. E aí nós não estamos ungidos. E aí nós não conseguimos continuar essa missão. E aí a nossa missão é mentirosa. E é isso que nos fala aqui no Evangelho de São João. Eles eram dos nossos, eles saíram dos nossos, mas não eram dos nossos. A sua palavra é uma palavra mentirosa. A sua unção é falsa, não é verdadeira, é mentirosa, porque ele saiu dos nossos, mas não é dos nossos. E nós somos de Cristo. Nós temos que querer ser de Cristo. Nós temos que querer sermos ungidos para que nós possamos ser ungidos. E o que é que faz com que nós sejamos estes que pregam a mentira e não a verdade? Primeira coisa, quando nós queremos nos colocar no lugar de Jesus, eu digo, a Bíblia me conhece, ela sabe disso. Eu sou totalmente contra, assim, a gente ficar indo atrás de nome de pessoas. Eu acho importante, claro, pregadores que tenham renome, mas que levem a palavra de Deus. Mas muitos levam o seu próprio nome, infelizmente. E nós precisamos estar atentos a isso para que nós não sejamos como eles. De querer com que a gente apareça mais do que a palavra de Jesus. Eu aprendi uma coisa que parece, vou falar essa palavra de novo, paradoxo. Sabia que a palavra de Deus tem que ficar atrás da gente? Mas eu tenho que ficar na frente? Não, é atrás e na frente, aí decide. Ou é eu que apareço ou é a palavra? A palavra de Deus está aqui, eu estou aqui, e quem recebe a minha mensagem está aí. Eu sou aquele que faz com que a palavra de Deus passe por mim e chegue até o outro. Se eu estiver atrás da palavra, pode ser que eu esteja falando coisas maravilhosas, dizendo que é a palavra que está dizendo, mas na verdade eu estou querendo levar o meu nome. Mas quando eu estou à frente da palavra, fazendo com que ela seja difundida através da minha pregação, significa que eu estou cumprindo a minha missão. Eu estou sendo um intermediário, fazendo com que a palavra de Deus, escrita lá, quantos anos atrás, em outros tempos, em outra língua, com outra cultura, com outros povos, possa ser traduzida à linguagem de hoje, possa ser atualizada e não modificada. Quando a gente modifica, a gente é mentiroso. Mas quando a gente atualiza a palavra, significa o quê? Fazer com que as pessoas compreendam que aquilo que foi escrito para aquela época também é palavra de Deus para nós hoje, levando esta palavra a entrar no coração das pessoas, nós estamos cumprindo a nossa missão, e a nossa missão é verdadeira. E nós estamos não sendo falsificadores da palavra, mas nós estamos sendo aqueles que ecoam a palavra, usar a palavra de Cristo, reverberam a palavra, né? Ele usa muito a palavra, gente, depois eu achei que você é professor de português, saber a palavra de Deus, mas que fazem com que essa palavra faça eco nas outras pessoas através de mim. Aí elas esquecem de mim e levam a palavra. Por isso que eu tenho que estar à frente da palavra. Às vezes eu me enganava, eu achava assim, Jesus, eu quero ser aquela escondida, eu quero aparecer, eu não quero mais, eu quero mais coordenação, não quero mais
deixa eu só ficar aqui, né? Jesus não quer isso, então. Se Ele nos chama para pregadores, Ele nos chama para aparecer, infelizmente. Ele nos chama para que a gente possa aparecer. Mas para que quando nós formos verdadeiros, para que quando nós aparecermos, quem apareça não somos nós, e sim a palavra de Deus. Agora, quando nós somos falsos, usamos máscaras, fingimos ser quem nós não somos, fingimos ser pregadores enquanto nós não somos, fingimos ser cristãos enquanto nós não somos, somos os anticristos, como nos fala aqui o evangelista, que aqui não é evangelista, também é evangelista. Aí, a nossa palavra não é verdadeira. Aí, nós estamos pregando a mentira, a falsidade, e a gente sabe muito bem quem que é o pai da mentira. E sabe o que acontece daí, gente? Acontece que a nossa pregação não tem fruto. Não tem fruto. A gente se mata. Não vou dizer que a gente não se mata, não é que a gente se mata. A gente, soa. Mas vai lá, prega, as coisas não mudam, as coisas não acontecem. Sabe? Não tem acontecido, não tem mudado. Por que será que não tem mudado? Por que será que não é a palavra, ela não é aquela que transforma, aquela que não chega até o outro sem fazer alguma coisa, sem acontecer, sem deixar, não é isso que a gente aprende na palavra? Então por que ela não tem se transformado? Talvez o problema esteja em nós. Nós que somos mensageiros da palavra. Né? A mensagem está ok, mas pode ser que o problema esteja em nós. Pode ser que a gente leve a mensagem errada, mas pode ser que o problema esteja em nós. E qual que é o problema que está em nós? Qual pode ser esse problema? Tem pregador que é vaidoso? Eu não tenho. Às vezes a gente é vaidoso. Às vezes a gente quer elogios, sabia? E a gente precisa lutar todos os dias com o nosso ego, com a nossa vontade. Isso é a luta diária do pregador. Acha, não, eu sou humilde, isso. Qualquer um que receber elogio, se vai, não adianta, pode ser, sabe? Vai acontecer de você achar, não preciso mais de Deus, Espírito Santo, já estou recebendo tanto elogio, não preciso mais. Preciso mais amizade, eu sei que eu vou lá, que eu vou fazer e que eu vou acontecer. Pé no chão, voltar para daquilo que nós saímos, que nós não somos nada, se de nós não vai sair nada de bom, somente através da ação de Deus, através de nós. Precisamos constantemente, todos os dias, espero que vocês rezem todos os dias, na oração pessoal de vocês, pedir para que o Senhor possa transformar esse vício que tem tirado a verdade dos nossos lábios, tirado a verdadeira pregação, o verdadeiro levar a palavra de Deus dos nossos lábios, porque isso é um obstáculo para que a palavra possa chegar até o outro. A gente mesmo é um obstáculo, né? Orgulho, a gente é orgulhoso, né? Já muito, soberba. Eu vou contar um testemunho para vocês. Eu gosto de contar isso. A Natália já sabe que eu já contei isso tempo. Gente, aconteceu comigo. E eu sou a pessoa que mais faz dificuldade, né? E aconteceu comigo. O padre lá da minha paróquia falou assim: olha, eu quero que você venha fazer uma pregação aqui para os pais dos alunos da catequese. Gente, vocês não sabem, a pregação foi a pior possível que vocês possam imaginar no passado. Assim, a pregação em si foi ótima. Eu preparei, ela estava linda, maravilhosa. Mas ela não. Sabe se você vê que a coisa não flui, que a coisa não dá certo? Vocês já passaram por isso? A coisa não dá certo. Aí eu falo para a Natália, hoje que não podia acontecer. E aí eu coloquei a culpa em todo mundo, sabia? Coloquei a culpa no padre, coloquei a culpa nas pessoas, coloquei a culpa no diabo, coloquei em todo mundo. Mesmo em mim. Eu coloquei a culpa na coordenação, também tem tempo para ficar preparando, mas coloquei a culpa em tudo. Aí fiquei no final de semana, perguntando para Deus por que eu não tinha conhecido. Aí ainda não descobri, porque era eu, o problema não era o outro, era eu. Eu que achei que prego em tantos lugares, né? Chegar numa paróquia. Gente, fui sozinha, fui sem Deus, fui soberba, né? O pior pecado que a gente pode ter é o pecado da soberba. Essa fui eu. Aí na segunda-feira eu fui lá para ser culpado, mas ainda não estava certo. Desculpa, quase, não consegui, não consegui. Mais um tempo rezando, aqui da verdade, só pode me entender vocês confessar.
Aí eu falei, mas tem que missa no sítio, padre, aqui você não tem profissão rápida, já sei meu pecado. Eu sei, padre, eu sou soberba. Eu fui falando todos os momentos que eu vi que o Senhor me mostrou que eu tinha sido soberba. Porque acontece com a gente, não adianta falar, não, eu sou humilde. Pode ser o pregador mais humilde de todos, assim, mais simples. A soberba é um dos pecados que mais quer atingir nosso coração. Porque daí a nossa pregação é vazia. E você sabe quando foi que aconteceu essa pregação? Foi uma anterior à minha do congresso. Agora você imagina como é que eu fui pregar. Não foi bom, foi Deus que falou assim, você tem que se humilhar, realmente se rebaixar, para que você possa realmente entender que você sem mim não é nada. A gente, pela gente mesmo, não faz nada. Você pode conhecer a Bíblia, você pode ser o outro pregador da nossa paróquia, nossa diocese, pode ser coordenador de diocese, ex-coordenador de diocese, pode ser o que for, meu irmão. Se não for com o Espírito Santo cheio da unção, não adianta, não vai acontecer nada. E é isso que às vezes a gente cai. Às vezes a gente é de Cristo nisso, a gente é autossuficiente, a gente tem desejo de ser o líder, a gente tem desejo de estar à frente, a gente tem desejo de elogio. E aí, é todos os dias lutando contra isso. Confessando, fazendo penitência, fazendo jejum, oração diária. Bom seria que o bispo nem o coordenador precisasse chegar aqui e falar para vocês que vocês precisam estudar, gente. Seria importante. Nossa, eu ia amar. Mas em todo lugar que eu chego, o coordenador de vocês falando, vocês têm que pregar a palavra, vocês têm que estudar a palavra. Mas, gente, você não precisava falar isso para o coordenador. Mas infelizmente precisa falar. Infelizmente a gente precisa todos os dias repetir isso. Porque nós somos atacados aí. É na nossa oração. E é no estudo da palavra, e é na leitura diária da palavra, que a gente é atacado. E às vezes a gente acha que vai colocando várias desculpas, como eu fui colocando. É porque eu não tenho tempo, porque eu trabalho muito, é porque meu marido não deixa, é porque não sei o quê, é porque eu faço outra coisa na igreja. E a gente vai colocando desculpas. E quando a gente vê, nós já somos um pregador vazio, nós já estamos cansados do que nós estamos fazendo, aquilo já é um peso, um fardo para nós, e nós deixamos o ministério, deixamos tudo, porque aquilo já não aguenta mais tudo aqui. Porque nós estamos deixando ser infiltrados por essas mentiras. Mas ao contrário, como é que a gente tem que ser? A gente precisa ser ungido. E a unção só é derramada sobre aquele que vai fazer alguma coisa. Como que era o Antigo Testamento? Quem que era ungido? O rei, o sacerdote e o profeta. Quem é Jesus? O rei, o sacerdote e o profeta. Quem somos nós? Sendo continuação de Jesus. Reis, sacerdotes e profetas. Não somos chamados a isso? Sim. Não somos? Quem é o profeta? Aquele que exorta as pessoas. Não é? No Antigo Testamento não era esse o profeta? Aqueles que levavam uma palavra de Deus para exortar as pessoas. Não é? Nós hoje somos profetas quando nós levamos a boa nova do Evangelho das pessoas. Nós somos profetas quando nós pregamos a própria palavra de Deus. Quem é o rei? Aqueles que lutavam, lembra no Antigo Testamento? Os reis eram aqueles que lutavam contra os inimigos reais. Jesus também foi o rei, só que Jesus lutou contra os inimigos invisíveis, pecado, não é? Morte eterna, não é para isso que Jesus veio? E nós somos chamados a ser rei, não é para nós sentar no trono e colocar a coroa, mas é para que nós possamos lutar contra esses inimigos que fazem com que as pessoas possam perder esta vida eterna, né? Este inimigo que tira as pessoas dessa vida. E sacerdote é aquele que no Antigo Testamento é aquele que oferecia o sacrifício. Jesus foi o próprio sacrifício. E nós? É fácil ser pregador, gente? É fácil pregar? Está falando ali, Tiago. Se fosse fácil, está errado. Se for fácil, gente, se estiver tudo tranquilinho aí, recomece, porque tem que ser difícil, tem que ser custoso, tem que custar, mas às vezes eu fico pensando, gente, porque a missão custa, gente. Custa muito, custa sangue, a gente parece que está tirando, às vezes, carne da gente mesmo, assim, parece que você não quer fazer aquilo, eu não quero fazer isso, mas parece que você está tirando de você mesmo, assim,
para que você possa se oferecer pelo outro, para que a palavra de Deus possa chegar ao outro. E pode parecer isso uma palavra muito, pode parecer poesia, mas não. A poesia é bem real quando acontece na vida da gente. É difícil, né? Isso que a gente precisa realmente se colocar diante de Deus e dizer: eu sei porque eu estou aqui, senão eu não estava mais. É por causa de você. Porque se a gente estiver por causa de outras coisas, a gente não. E aí, gente, esta palavra unção tem um outro significado maior do que somente eu ser um pregador que prega ungido, que leva a palavra ungido. Ela só vai acontecer, presta atenção no que eu vou falar, se esta unção não for algo subjetivo. O que é subjetivo? Algo que eu não posso ver, algo que eu não posso tocar. É só ungido, mas aí pode falar que você é, como que a gente vai avaliar a unção do outro, não é verdade? Como que a gente pode dizer, a Viviane é ungida, ela não é ungida? Como que a gente pode falar isso? Aí, esse aqui também é do meu coordenador chique, professor de português, Leandro. Tem que ler, porque essas coisas a gente não decora. Carta, eles falam no E, que teve lá. Carta de Santo Atanásio a Serapião. O que é esses povos doidos? Tal de Santo Atanásio, o que é esse tal de Serapião? O que ele dizia nessa carta? Tanto um quanto o outro, quanto a carta, para resumir uma coisa comprida, defendiam a fé. Lá em 298 depois de Cristo. Então, eles defendiam a fé, que a gente tem que fazer hoje. Tá? O que um falou para o outro lá? Ó, o Espírito Santo, está em maiúsculo aqui, é chamado. A gente é chamado de uma coisa? Sim. O que mais que o Espírito Santo é? Unção e ser. Esta unção é o sopro do Filho, de sorte que aquele que possui o Espírito poderá dizer: nós somos o perfume do Cristo. O selo representa o Cristo, de tal sorte que aquele que é marcado com o selo ganha fama. É difícil falar, difícil de entender, mas eu vou explicar para vocês. O selo que ele está falando, nessa época aqui dele, 300 depois de Cristo, não tinha esse selo. Na verdade, se a gente perguntar para os jovens hoje em dia, eles não vão saber o que é selo. Mas a gente que é mais antigo sabe o que é selo, né? Quantas cartas que nós já mandamos nessa vida? Primeiro você já marcou, já mandou carta, né? Não é desse selo que ele está falando, não. Do selo mais antigo que a gente. Antigamente não tinha aquela cera que a gente jogava assim nos envelopes para eles selarem o envelope, ficava lá um negócio de ferro lá. Não, então, essa época também não sei. É uma época anterior, nossa. Mas é normal. Alguém é dessa época? É mais fácil. Aquele ser, vocês sabem o que eu estou falando, que a gente já assistiu em filme, né? Derrama a cera, aí vem, sei lá, tipo um carinho de ferro, você põe sobre aquela cera e sela a carta, não era isso que você sabia? É esse selo, de selar, né? E o perfume a gente já sabe, é perfume mesmo. A gente sabe que na antiguidade não existia perfume igual hoje em dia, né? O que eram os perfumes? Dentro dos olhos, né? Então, por isso que a gente lê no Evangelho que as pessoas ungiram com o óleo perfumado. Mas a gente lê? Não é isso que a gente lê lá, que Jesus foi ungido com o óleo? Lá na irmã de Lázaro? Não é isso que a gente lê? Ali? Então tá. Santo Atanásio Serapião diz que a gente precisa ser assim. Precisa ser este selo e este perfume. O selo é aquele que toma a forma do outro. Ou seja, o ungido é aquele que tem a forma de Jesus. Nós somos o segundo ungido. Lembra que eu falei lá no começo, que eu falei para vocês pegando? Nós somos a continuação daquele que é ungido. Portanto, nós, a nossa vida, precisamos continuar a sermos como forma de Cristo. Nós só seremos ungidos se nós continuarmos neste mundo a sermos um outro Cristo. Então não basta somente sermos pregadores, que ao pregarmos a nossa palavra ungida chega até o outro. É necessário que nós
surpresa. Ou seja, você é sempre aquele que está moldado como Cristo, selado como Cristo. Mas na hora que Ele quer, Ele age em você. E o perfume de Cristo. Por que um perfume? Porque um perfume, quando a gente passa perfume, onde a gente passa, a gente vai deixando aquele cheiro, né? Supermercado, né? Que eu uso, daqui a pouquinho já acabou o cheiro. Mas esse perfume francês, você nem pode passar muito, senão o povo não aguenta, você dá dor de cabeça. Demora para sair, não é verdade? Então, a gente, quando está cheio do Espírito Santo, quando nós somos chamados a ser este continuação de Cristo, nós temos que ser este perfume, que ao passar, vai perfumando todo lugar em que nós estamos e transformando o local onde nós estamos, mesmo que nós não consigamos enxergar. Os primeiros cristãos, eles foram questionados como quem vocês acham que vocês são? Uma dúzia de pessoas. Vocês acham que vocês vão conseguir levar o nome deste homem pelo mundo todo? Vocês, uma dúzia de pessoas, eles foram questionados a respeito disso. E eles disseram o seguinte: sim, nós achamos que sim. Porque o perfume que foi derramado sobre Jesus Cristo, que é a nossa cabeça, chega até nós, que somos o seu corpo, e chegando até nós, se espalha até todos os membros deste corpo, que é a igreja, e se espalhando até todos os membros deste corpo, que é essa igreja, leva o nome daquele que é o próprio perfume, que é o perfume de Cristo. Ele leva este nome e faz com que todos os outros possam também ser perfumados. Não é bonito isso? E o que a gente lê lá no Salmo 132, um salmo lá, que fala sobre o perfume, o óleo perfumado que é derramado sobre a fronte de Arão, que a princípio era a cabeça, derramado sobre Arão, que escorre sobre, tem até uma música aberta que fala sobre isso, que escorre sobre a sua barba e chega até as tuas vestes. Não é isso que a gente lê lá naquele salmo? Vocês já leram esse salmo? Eu acho que é Salmo 132. 133? Escorre na fronte, sobre a cabeça e chega até a orla do manto. Gente, o perfume que vem de Cristo passa através de nós e chega até as pessoas que nos ouvem. Mas para isso nós precisamos estar ligados a este Cristo. Precisamos estar cheios deste Espírito Santo, que é a unção vinda deste Cristo. Volto no começo de São João, é o apóstolo que disse que unção é Espírito Santo, e que a igreja diz que sim, unção é sinônimo de Espírito Santo, é preciso da igreja. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios da unção, nós somos como que formas de Cristo no meio das pessoas, e nós levamos o perfume de Cristo. E volto a dizer isso no aniversário. Isso é verdade. E agora eu quero chamar a Natália. Cadê a Natália? Levanta, Natália. Natália vai trazer para nós algumas coisas lá. Duas coisas. Primeiro, ela vai entregar, está dentro dessa caixinha ali, uns cartõezinhos, tá? É tudo surpresa. Nesses cartões, pode estar vendo mais de entregar. Se você sentir o cheiro, o cartãozinho está cheiroso, gente. Aí vocês vão receber esses cartõezinhos aí. Está cheirando ainda? Está queimando o perfume dentro da caixa, gente. Está cheirando melhor. Depois eu falo para vocês a história desse perfume aqui, tá? Não veio uma casa aqui. Depois eu fui enganada. Mas foi ele que depois eu conto para vocês, deixar vocês bem curiosos. Quem está no último tom? O que vocês vão fazer? Todo mundo, eu acho que tem uma caneta aí. Se não tiver, pega no vizinho. Vocês vão ver o que te faz impedir, o que te impede de propagar este perfume da unção de Cristo. Se você não quiser que o outro veja, sério, é uma pessoa sua. Né? Você não vai precisar falar para mim, você não vai precisar falar para o outro, você não vai precisar entregar para ninguém, isso é seu. Escreve em código, tá? Mas escreve aí nesse cartão.
Ministério de Música, se quiser já ir voltando, pode vir. Você vai escrever no meio desse cartão o que te impede, vaidade, algum pecado que você precisa se livrar, impureza, vícios. Eu não sei. Eu sei os meus, que me impedem, né? E agora eu quero que vocês escrevam aí o de vocês. O que impede vocês de levarem o perfume do Espírito Santo? O que impede que a sua pregação exale esse perfume de Cristo até as pessoas? Volta aqui, Natália. Sua missão não acabou ainda. Só que, além disso, você vai escrever, pode ser aí ou pode ser atrás. O que é que você vai fazer para que isso possa ser passado? Para que isso não seja mais impedimento, para que o perfume de Cristo se exale através da sua vida, para que você não seja, para que você comece a ser, ou se você volte a ser, ou comece a ser, este outro Cristo na vida dessas pessoas. O que você pode fazer? Diárias, você não tem feito, som, confissão, frequente. Você está falando algumas coisas. Seria um caminho, talvez, né? O que você pode fazer? Não adianta a gente achar só os nossos defeitos, porque tem um monte. Eu, se eu for começar a colocar para Deus até cansa. Mas o que a gente pode, pedindo a graça de Deus, a graça deste Espírito Santo, o que a gente pode fazer para que isso possa realmente ser passado, né? Para que isso possa ser realmente, não ser mais um impedimento da graça de Deus. Jejum. Quanto tempo faz que você não faz um jejum, uma mortificação, uma penitência pelas posições que você vai fazer, pelas pessoas para as quais você lidou? Sempre gosto de lembrar de Fátima. Estamos aí, a porta, né? No dia 3 de julho. Gente, se conversão fosse uma coisa fácil, Nossa Senhora não tinha pedido para aquelas crianças fazerem penitência. Tinha pedido? Conversão é luta diária. E se nós somos aqueles chamados a levar a salvação até as pessoas, precisamos entender que a gente precisa de penitência, de oração, de jejum, de mortificação, de dizer, gosto de comer aquilo, olha aquilo. Ai, não gosto de comer, sei lá, você gosta muito de banoffee. Você vê ela ali, por causa daquelas pessoas, que elas nem é por causa de mim, por causa daquelas pessoas para as quais eu vou pregar e vou comer. Você acha que Deus não abre disso? Enquanto nós perdemos a enquanto o nosso ministério não tem sido frutuoso, porque a gente tem colocado a confiança em nós mesmos, e isso é soberbo. Confiando em nós, naquilo que a gente já sabe, já se pregar de cara, se pregar de salvação. Pode saltear essas pregações de querido, mas já preciso mais. Pesados, mais. Gente, olha, eu digo para vocês, eu aprendo muito com as pessoas de Deus, e eu gosto de ajudar mesmo. Eu grupo, e olha, a pessoa que eu acho que uma das pessoas, nossa, mais que eu me conheço, se vocês escutarem, vocês conviveu comigo. O tanto de mortificação que a mulher faz para pregar, aí você entende por que as pregações da mulher não gente, ou seja, 10% da vitória. Então assim, e ela não fala para se engrandecer, ela fala que nada. Se vocês soubessem, tanto Leandro sofre, vocês não imaginam o sofrimento. E ele é uma pessoa muito fechada, sabe, muito fechada. Mas eu sei quando ele está.